Sejam muito bem-vindos ao canal Replay, eu sou o Stalk e hoje quero mostrar um vídeo muito especial sobre Digimon World Fan Remake, que é o verdadeiro remake de Digimon World. Antes de começar o vídeo, quero deixar bem claro que tem a autorização do pessoal que está envolvido nesse projeto maravilhoso e que durante o vídeo inteiro o Twitter deles estará sendo exposto aqui no cantinho esquerdo e o que cada um é responsável por fazer nesse projeto de Fan Remake. Vou fazer uma rápida apresentação do que cada um faz e quem é cada um dentro do projeto Digimon World Fan Remake. Começando pela Yasmin, que ela é modeladora, animadora e articuladora dos personagens. O Matt é o programador, Zack é quem cuida das músicas e efeitos sonoros, a Sarah é quem faz o design de interface e o Samuel, que é quem cuida dos efeitos visuais. Espero de coração que eu não tenha errado nenhuma nomenclatura e nenhuma função dos envolvidos, e quero deixar os meus sinceros agradecimentos a Yasmin, que foi quem me cedeu um tempo para me informar sobre o que cada um fazia no projeto. Muitíssimo obrigado, Yasmin. Digimon World Fan Remake traz a essência do Digimon World 1, lá do PS1, mas com gráficos refeitos sem perder os traços do Digimon World original. Aparentemente o jogo conta com apenas 3 Digimons, sendo que só 2 aparecem nas gameplays, um Agumon e um Betamon. Também temos um Greymon, mas infelizmente não chegou a aparecer ainda durante as gameplays. E confesso que eu estou extremamente ansioso para ver como seria a passagem da Digievolução do Agumon para o Greymon nesse Fan Remake, porque apenas um pequeno fragmento da gameplay já está muito bonito e para quem lembra de como os Digimons digievoluíam, era algo muito maneiro, e imagina essa transformação nesses gráficos novos. Eu fico imaginando como vai ser aquela animação que era tão esperada e como ela vai ser refeita. Apesar do Greymon não aparecer, podemos vê-lo totalmente modelado em 3D e com a animação de Idle, que é a animação do personagem quando fica parado. Só de ver o Greymon chega a arrepiar da tamanha qualidade da modelagem. Eu realmente acho incrível como foi modelado sem perder os traços originais. Eu fico frisando isso, porque na maioria das vezes as pessoas modelam os personagens com uma realidade diferente da original, tentando fazer algo mais realista, puxado para a qualidade da vida real, ou algo mais estilo desenho animado, e acaba perdendo os traços originais. Eu não estou falando que isso é ruim, mas manter os traços originais em uma qualidade maior é algo muito difícil. Eu juntei todos os vídeos que eu encontrei até o momento de pequenas gameplays que mostram algumas coisas que foram sendo adicionadas com o tempo e que foram melhoradas nesse Fan Remake. Eu vou tentar organizar os vídeos por categorias para vocês terem uma visão mais clara de como esse projeto está nesse momento. Começando pela ambientação, eu não quero estar comentando em cima de todos os vídeos, eu quero que vocês consigam perceber aí todos os traços, a modelagem, a luz, como a ambientação do jogo está sendo feita. Eu vou estar comentando algumas coisas, mas eu quero deixar algumas partes do vídeo onde vocês possam apenas escutar e ver as imagens. E lembrando que esse pequeno layout está aí, primeiramente para dar os créditos e também porque os vídeos não estão em Full HD, estão em HD. Então eu tive que redimensionar alguns vídeos, até porque estava até menor que Full HD, então não cabia corretamente. Então algumas imagens podem estar um pouquinho distorcidas da do original. Observem essa ambientação do céu, coisa que a gente não conseguia ver no Digimon original, e prestem atenção de como ficou lindo a transição durante o dia para a noite e durante a noite para o dia. É surreal essa ambientação da passagem das horas dentro do jogo, sendo que ele não tinha referências ali do primeiro jogo. E não é só a ambientação do clima que está sensacional, olha esse efeito da água nessa vegetação, é muito lindo, ficou muito bem feito. Eu não vejo a hora de poder dar uma olhada de perto nesse jogo. Todo o reflexo, o clima, você vê que tem insetos voando, a vegetação toda se movimenta, é algo lindo demais.
Observe toda a vegetação, todo o clima, as pedras, olha esses cogumelos ali no fundo da imagem. Cara, é muito sensacional, isso é muito lindo de se ver. É uma nostalgia muito grande de ver algo assim sendo refeito e com tanta qualidade assim. Logicamente, não podia faltar isso nesse vídeo, o Digimon indo ao banheiro. Nesse primeiro vídeo aqui que vocês vão ver, ainda não está configurado corretamente para o Digimon ir lá certinho dentro do banheiro, mas no próximo vídeo aqui vocês já vão ver, já foi feita a correção para ele bonitinho lá dentro do banheiro. Nossa, isso era um terror quando o Digimon queria ir no banheiro e tu levava ele, quando ele chegava bem pertinho, ele simplesmente dava uma defecada marota bem na frente do banheiro, não podia aguentar por mais um único segundo. Além de poder ver o item bank e a casa do Digimon, lá no fundinho a gente pode ver a cachoeira lá onde precisamos do Dreammon para coletar os itens. E também eu imagino que essa carne gigante seja da fazenda de carnes ali, quando você provavelmente tiver a melhoria dos sirloins, que era o maior pedaço de carne que tinha ali na fazenda. Esse é um dos vídeos mais interessantes que eu tenho aqui e que eu acho que vai ser utilizado esse mesmo sistema de materializar os Digimons na hora da Digievolução. Então por aqui a gente pode ter uma visão por baixo do que vai ser quando os Digimon Digievoluírem. E se continuar nessa qualidade vai ser algo surpreendentemente maravilhoso. Para quem lembra aí quando a gente coletava Digimushrooms nas florestas em locais aleatórios, não tão aleatórios assim, né, que eram locais fixos, mas agora sim eles têm um local de spawn bonitinho e agora é coerente com o cogumelo. Essa parte agora do vídeo eu quero mostrar as interfaces de inventário e de diálogo e prestem bem atenção na interface de inventário como ela tá agora nesses primeiros vídeos e preste atenção em como ela vai se transformar nos próximos vídeos, o que é sensacional e vocês vão ver que lembra algo muito maneiro dentro do jogo. Aquela interface simples se torna essa interface. Para você, caso não tenha se lembrado, é aquele videogame portátil que aparece na primeira cena da entrada do Digimon World. Foi uma sacada genial lembrar do portátil e inseri-lo como interface do inventário. Ficou muito legal isso. Agora vamos para o treinamento, que era o ginásio, onde a gente passava muito tempo treinando os Digimon quando eles eram pequenininhos até se transformar num Champion pelo menos. Ou num Digimon Rookie, por exemplo o Agumon ou o Gabumon. Eu consegui um vídeo de cada treinamento, eu vou deixar aí que vocês assistam tranquilamente. E prestem atenção que ficou realmente muito da hora esse ginásio e está extremamente igual ao do Digimon World 1 original. E tá sensacional a qualidade gráfica e como os treinamentos foram montados.
Como vocês conseguiram ver aí, o mesmo ginásio não dando por completo aí com efeitos sonoros, os gráficos tudo feito corretamente, já tá muito da hora mesmo, tá muito bonito. Ficou extremamente semelhante ao do original. A sequência de vídeo agora é relacionada às batalhas. Tudo que eu encontrei relacionado a inimigos e batalhas, vocês vão estar vendo. Infelizmente eu encontrei pouquíssima coisa sobre as batalhas, mas pelo menos dá pra gente ter o gostinho da prévia de como talvez vai ficar o sistema de batalha. Isso que nós estamos vendo aqui é o desenvolvedor testando a animação do Betamon quando ele é atingido por algum ataque. Além da animação do Betamon estar muito bem feita, o efeito de partícula do Spitfire do Agumon também está sensacional. As partículas do fogo se dissipando é muito bem feita, é muito linda. Agora sim vamos por uma batalha real mesmo, mas primeiro eu quero que vocês observem essa interface desse vídeo, como ela está nesse momento e como ela vai se transformar no próximo vídeo. Aquela interface simples ali se transforma nessa interface bem modernizada e muito mais limpa. Além da interface estar muito bonita, a gente consegue ver o delimitador da batalha ali nos cantos, indicando qual é o tamanho da área em que os Digimons vão poder batalhar. Observe esse Betamon formando um Electric Cloud. Infelizmente não dá para ver ele lançando o Electric Cloud, mas conseguimos perceber que a qualidade gráfica do efeito do ataque é realmente surpreendente. Nesse vídeo aqui a gente consegue ver aquela primeira cena quando a gente saía do ginásio, que a gente era direto enquadrado por um Agumon e tinha que batalhar, era o nosso primeiro boss, e essa música de batalha de boss é muito nostálgica. Infelizmente a gente não consegue ver essa batalha do primeiro boss, mas tem um vídeo aqui muito interessante, onde a gente consegue ver o Agumon em terceira pessoa, a gente consegue ver o efeito do Spitfire sendo criado por ele, de um outro ângulo muito interessante, e também consegue ver o efeito do Electric Cloud sendo criado pelo Betamon em terceira pessoa. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de ter trazido alguma gameplay, algo mais sólido até por dentro do jogo realmente, onde eu conseguisse jogar e mostrar as coisas para vocês, mas infelizmente temos aqueles problemas com direitos autorais, entre muitas outras coisas, das quais eles não podem simplesmente divulgar o jogo de uma forma onde estejam vendendo ou qualquer coisa similar sem o consentimento da desenvolvedora, que é a Bandai. Talvez se meu canal fosse um pouco maior, ou talvez se o vídeo der algumas quantidades de visualizações interessantes, eu consiga um pequeno sample, né, uma pequena parte do projeto para me trazer exclusivamente aqui no canal. E como eu disse, eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado a você que assistiu, falou e um grande abraço.